Olá, sejam muito bem-vindos ao Arena do Gol TV, mais uma vez aqui, agora o time completo para podermos falar do Campeonato Carioca. Muita polêmica, pouca polêmica, quem tá na frente, quem tá atrás aqui, né? Quem tá atrás de mim aí, cara? Hudson Gonçalves, aqui, um abraço para você, pessoal. Eu, Daniel Costa, com Hudson Gonçalves, Rogério Gonçalves, cara, não sei se isso aqui é dupla dinâmica. E Gilson Souza para falarmos aqui do Campeonato Carioca 2025. É isso aí, meus amigos. Volta Redonda em primeiro. Agora tá jogando futebol fino, né, cara? Futebol diferenciado, né? Tá brigando por esse título aí do Carioca. Exatamente. Estamos aí os quatro grandes. Vamos falar dos quatro grandes primeiro aí do Rio, porque quando começa o Campeonato Carioca, eu acho que é o que todo mundo espera, né? Que um desses aí é que vai ser o grande campeão, né? Dificilmente. Eu até nem lembro quando foi a última vez que a gente teve um time menor ganhando o Campeonato Carioca, sendo bem sincero, né? Porque acho que já inicia o campeonato com a expectativa de ir cada vez mais, né? Por conta de investimentos maiores, né? Os clubes investindo mais aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também. Botafogo com essa incerteza ainda, né? De vai ou não vai? Vai ou não vai, né? Volta o investimento que teve nesses últimos 2 anos, que chegou no topo aí de vários campeonatos ou não. Um Vasco ainda começando ali a mostrar uma cara com o Pedrinho, ainda sem uma SAF, ainda, infelizmente. Enquanto isso não acontecer, a gente já debateu aqui várias vezes. Eu creio que vai ficar muito ruim para o Vasco poder chegar em algum lugar, em algum campeonato aqui do Brasil. Mas o Flamengo indo bem, o Fluminense também aí recuperando desde a Libertadores para cá, né? Ganhou a Libertadores e se afundou o Fluminense, né? Então, vindo aí para uma recuperação também, o que vocês acham aí? Quem vai ser o campeão? Eu acho que a tendência para mim é Flamengo, que vem jogando futebol fino, né? Inclusive no último jogo, antes de vocês falarem, no último jogo do Flamengo, aliás, jogo contra a Portuguesa, né? Que foi lá o chocolate do Flamengo. Eurico, aí eu lembrando o chocolate ali do Flamengo, não pela Portuguesa estar com um time inferior hoje, né? Mas você vê um Flamengo jogando muito bem em campo. E muitos comentaristas, amigos nossos, falando, foi o time reserva, o Flamengo ganha com seu time reserva, barra titular, barra misto, barra... Porque não tem mais isso, né? O Flamengo agora o Flamengo agora, né? Acho que o Flamengo chegou numa etapa aí que todo mundo esperava. O Flamengo hoje em dia, atualmente, indiscutivelmente, é o preferido para ser o campeão do Carioca. Porque hoje, dentro do Flamengo, se entendeu o que é ser técnico. Um grande técnico vem da base. O Felipe Luiz conhece o Flamengo num todo. Então, o time que ele coloca não perde aquilo que aconteceu no passado com o Botafogo. Não perde quando ele tira alguém, não perde aquela velocidade, não perde o ritmo de jogo, não perde a tática, não perde o modo de jogo. E quando tem uma mudança já é algo até já combinado, treinado. Você vê que não é uma mudança, será que vai melhorar? Não, ele já sabe o que vai fazer. E a posição por posição, né? Sim, não é improviso. Não é aquela mudança. Se eu acho que ele vai entrar quem joga ali no naquela posição, que já vem praticando. E quem está suprindo essa necessidade atualmente é o cara que todo mundo chama de Coringa e está jogando futebol maravilhoso, que é o Gerson. E o Felipe Luiz, cara, ele tem uma característica muito interessante, que ele faz igual o Jorge Jesus. Ele suga o melhor do jogador. O Bruno Henrique, né, nesse último jogo agora contra o Botafogo, você já viu uma diferença grande dele da temporada passada. Então, muito promissor. Eu sei que o Flamengo, eu sei que muitos vão falar que o Flamengo, até mesmo com o Tite, no início do ano, começou bem no Campeonato Carioca e depois a coisa não foi do jeito que a gente queria, mas eu acredito que nesse ano de 2025 o Flamengo tem um futuro aí bem promissor nos campeonatos e vai ser um dos favoritos aí a título. Com certeza, o título que eu estou falando é considerável, né? Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. E se você prestar atenção, desculpa te interromper rapidinho, tem variação tática, tá? Sim. Todo mundo pensa que o Felipe Luiz, o Flamengo joga no 4-3-3, e não joga. O Michel tem horas que faz o meio, tem horas que quem vem pro meio é o Plata, que joga ali atrás. Tanto é que no penúltimo jogo, que foi contra o Botafogo, o Plata deu um passe pro Gerson embaixo da perna do jogador e quem estava fazendo o papel do Gerson era o Plata. Faz essa inversão. Então tem essa troca de posição a todo momento. Todo mundo falando, o Bruno Henrique é o 9 do Flamengo. Se você olhar no último jogo, tinha momentos que era o Botafogo, tinha momentos que era o Michael, tinha momentos que era o Plata, tinha momentos que era o Gerson, tinha momentos que até o Alan não chegou a jogar. Até o... Caraca, qual é o nome dele? Vila Cruz?
O De La Cruz chegou a jogar de 9. Isso. Ele fazia essa movimentação O de Bruno jogou nas três. Nas três frentes ali, Jogou de 9, jogou de ponta direita e de ponta esquerda. E não foi aquela bagunça, né? Não, Foi assim, não, sabendo, ó. coordenado. Como se fosse assim, ó, Organizado. quando eu estiver aqui, você tem que estar ali. Deixa lá que eu tô Então é aqui, tudo fecha coordenado, né? Eu acho que esse é o diferencial do Flamengo, do Felipe Luiz aí. De hoje. acordo com o ritmo do jogo. É ele essa vai mudando, organização né? que ele A informação consegue vai impor de mudando. acordo com o jogo, exatamente. Isso E aí. ele fazia essa inversão, quem fazia o Jorge Jesus fazia com o Gabigol, o Bruno Henrique ali, ele fazia, surpreendendo ali E eu acho que a gente o ainda tem um ponto adversário. positivo pro Flamengo para esse ano, principalmente, né? Porque nós tivemos aí uma melhora absurda no físico Sim, né, do Arrascaeta, do Sim. Bruno Henrique. Físico não é que eles estavam mal, não, é pelo número de contusões mesmo, Sim. né? Do Arrascaeta, do Bruno Henrique, o Cebolinha voltando. Então, o Felipe Luiz, com essa qualidade que a gente está falando dele aqui, esse ano vai trocar o Arthur Jorge pelo Felipe Luiz esse ano? Ah, com certeza. mudou troquei. mudou o clube desse ano, hein? Lembrei Já aqui agora. troquei. Então, você vê que o Felipe Luiz trazendo isso para o futebol, né, do Flamengo e do Brasil, que é muito importante para que todos possam ver essa evolução do futebol com o Felipe Luiz, um técnico novo, né, vamos dizer assim, no meio profissional. Mas você vê também que com 3 jogadores voltando, a diferença que ele faz de posicionamento dentro do campo, né? Porque eles já sabem o que tem que fazer. Ele vai lá, ensina, treina e os caras se comportam daquela forma ali, né? E hoje vai ter o Fla-Flu. O Mano Menezes vai ter trabalho para marcar o Flamengo. Se conseguir. Se É, conseguir se conseguir. marcar. Não, O Flamengo já começa sufocando. Isso que eu ia falar. Eu acho que o Felipe Luiz vai surpreender e eles vão destruir o Fluminense. O Fluminense que me perdoe, mas é porque não é. O que o Flamengo vem apresentando, cada vez mais chega a hora de, a gente ir pra frente, ainda mais se tratando do Campeonato Carioca. Né? Se é um Brasileirão, calma aí, a gente tá na tabela, você pensa no longo prazo. O Carioca é curto. Então agora é vir pra ganhar mesmo e mostrar que o Flamengo porque como a gente começa o Campeonato Carioca, né, com os times grandes jogando pré-temporada, fazendo não sei o que, joga com a galera da base, né, normalmente, quando chega uma hora que vem todo mundo, então agora a gente tem que vir para ganhar. Né? E ainda mais com o trabalho do Felipe Luiz. Né? Então... E o que me chamou mais atenção nesse trabalho do Felipe Luiz foi o Flamengo, os times, né, carioca, começaram com times alternativos. No time alternativo do Flamengo, para mim, tinham 3 caras que precisavam mostrar futebol. Que era o Pablo, que estava voltando de empréstimo, o Lohan, que ainda é uma promessa, e o Carlinhos. Carlinhos foi embora, né? Foi. Então, Nenhum dos 3 mostraram nada. O Carlinhos foi pro Vitória, o Lohan foi rebaixado novamente pro Sub-20 e o Pablo sabe que não tem vaga. Porque os 3 ali, o resto da garotada, não vou nem falar nada, porque o Daniel Salles joga bola, o Felipe Tereza joga bola, o Alacian não é surpresa, se você olhar a base, e o Felipe Luiz sabe disso, mas o Lohan, ele chegou num patamar no Flamengo que subiu a cabeça dele, ele realmente precisava do que o Felipe Luiz está fazendo. Botar ele de novo para o Sub-20, para ele poder se atualizar, poder entrar de novo, cair, botar os pezinhos no chão, porque todo mundo criticou o Wesley, na realidade. Eu acho que é o Felipe Luiz. Wesley, ano passado. Felipe Luiz mandando mensagem aqui pra gente. Aqui. O Wesley, ano passado, o que o Wesley fez? Contratou um personal, contratou Fez todo um trabalho, né, pra poder... Hoje o Wesley é o melhor lateral do Brasil. Exatamente. Inclusive tem um novo aí, né? Já um garoto novo no Flamengo também, né? Vindo, se destacando também. E já o Flamengo cuidando dele. Eu acho que é importante, falando aqui dos times do Rio, né? A gente investir mais na base. O Gilson sempre falou isso. A gente tem, inclusive, o nosso Tijucano Futebol Clube, como vocês estão vendo aí, a nossa blusa. Justamente por conta disso, a gente tem uma preocupação no fortalecimento da base, porque a gente vê muitas vezes tem que trazer um garoto novo, o Brasil precisa de um jovem novo, quem vai ser o próximo Neymar? Mas cadê esse tratamento desde a base, esse cuidado, né? Antes de começar o nosso programa de hoje, falávamos do Messi, desde 7 anos já sendo preparado para se tornar o que ele se tornou. Então não é chegar com 18 anos, já participou de uma peneira, se destacou, acontece. Mas você vê o Ronaldinho Gaúcho desde pequenininho, lá na base do Grêmio treinando, lá no Cruzeirinho treinando. Então você vê que isso tudo influencia diretamente como vai ser o seu futuro. E como pegando o teu gancho aqui já, Dan, você já falando do Tijucano, você que não conhece o nosso trabalho do Tijucano, entra lá no Instagram, no YouTube, dá uma olhadinha lá para ver o nosso trabalho, está sendo muito bacana, a gente está desenvolvendo aí
esse Futebol Clube Tijucano com muito carinho com as crianças. Aqui o nosso técnico Gilson pode até falar melhor. Fala aí, Gilson, como é que E tá? já aproveita, né? Já segue a gente no Instagram e vai também se inscrevendo lá no YouTube, que tem muita coisa, muito conteúdo. E esse ano agora promete, porque tem muitas competições, né? Já semana que vem já começa. Exatamente. A Liga Desportiva Carioca, de Carioca. futsal. Já começa a jogar na categoria 9, 11, 13. E em março tá chegando aí o nosso Campeonato Carioca Kids. Exatamente. Se Sub-8, você quiser também sub-6. patrocinar o Tijucano Futebol Clube, né? Porque nós começamos esse trabalho do zero aí com a ideia do Gilson. E nós estamos aqui do Arena do Gol agora também ajudando esse trabalho a evoluir. Se você quiser patrocinar ou conhece alguém que tem interesse em patrocinar um projeto como esse, são diversas crianças. Qual idade? De qual idade? De 5 a 14 agora. De 5 a 14 anos. Começamos só com os pequenininhos, já estamos agora com os jovens até 14 anos. Já Pode chegando- ser rapaz ou pode ser moça também. Tem as meninas também que treinam lá. Também. Já chegando mais ou menos aí no número aí, quase 80, né? 80 crianças, mais ou menos. Inclusive, a Tamara Souza, né, da nossa jogadora, tá fazendo a semana de avaliação lá na Portuguesa Da daí. Portuguesa. Já esteve no Botafogo, agora está fazendo lá na Portuguesa. Então, se você quiser participar desse projeto, seja bem-vindo, entre em contato conosco através do Instagram e do YouTube também. Mas vamos lá, falamos do Flamengo e o Botafogo. Vem ou não vem para esse ano? Tá difícil ainda, né? Meio indeciso, o técnico, a torcida também na bronca ainda. Alguns jogadores que brilharam ano passado saíram, não tem demonstrado que veio para fazer o que fez nos últimos 2 anos. Nada de investimento ainda que chame a atenção. O que vocês investimento acham? pesado, né? Pra esse ano, eles investiram, parece que não quer ganhar esse ano. Então, eu vi o jogo do Botafogo e Nova Iguaçu. Então, o Botafogo tá meio desarrumado, ou seja, ele tá sem as ovelhas sem o seu pastor. E quem vamos vai dizer treinar o assim. Botafogo? Porque, Uma hora é o Tite, uma hora é não sei mais quem, abriu conversa com fulano, mas não se vê nada que, eu acho ó, que já perdeu tempo, né? Já começou a Falaram do temporada. Diniz também. o campeonato carioca ele é uma pré-temporada, né, pro Com brasileiro, certeza. pro resto do ano que é longo no Brasil, com muitos campeonatos, né? Então se você não se prepara aqui, você começa um brasileirão atrasado. Eu vou dar até uma opinião aqui, cara, né, a respeito que o Dani perguntou agora sobre como é que vai ser o Botafogo, né? Foi a mesma pergunta que eu fiz ontem no vídeo, que a gente fez para a Arena do Gol. Ou seja, na minha opinião, vou expor a minha opinião, você que está acompanhando a gente também pode colocar aí a sua opinião. O Botafogo, ele está desarrumado porque é natural. O time sai de uma transição forte. Foi campeão da Copa Libertadores da América, foi campeão do Campeonato Brasileiro e no ano seguinte, no início do ano seguinte, ainda na pré-temporada, perde o seu técnico, perde um dos 3 jogadores mais importantes. Eu não digo nem o Tiquinho, com todo respeito, que o Tiquinho não estava vindo muito bem. Mas os principais aí, o Botafogo perdeu. Porém, para mim o elenco do Botafogo ainda não está tão lá embaixo assim. Entendeu? E outra coisa, eu tava até ouvindo um rapaz falando que viu o nosso programa, ele estava falando comigo nos bastidores, e estava falando, putz, o Botafogo vai ficar igual o Vasco, não sei o que. Eu falei, não, aí são 2 extremos. O Botafogo foi campeão agora, por mais que o Botafogo, o pessoal está dizendo que o Botafogo não tem dinheiro, não é a mesma situação que o Vasco. O Vasco é uma outra situação, né? Que o Pedrinho está tentando aí, eu sempre falo que o Pedrinho vai conseguir consertar, mas é uma outra situação. E o elenco do Botafogo ainda é um pouco melhor do que o do Vasco, né? Então, por que eu estou querendo dizer com isso? O técnico que vier e souber arrumar esse time do Botafogo, dá para o Botafogo de fazer uma boa temporada. Não vou dizer como a temporada de agora, mas também pode até pensar em contratação, entendeu? Vendo assim, o Botafogo perdeu suas 2 principais peças, na minha opinião, dentro do esquema do Arthur Jorge, que era o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Nesse meio, aí formava o trio, que na minha opinião era o Savarino. Quando o Savarino perde essas 2 referências, principalmente no caso do Savarino, que não vem jogando nada, ele perdeu o principal companheiro dele, que fazia ele se destacar, que era o Almada. Porque o Almada fazia o papel do 10 e ele era ali, ele chegava ali, ele era mais um meia mesmo atacante que fazia ele trocava de lugar às vezes com o Luiz Henrique, trocava de lugar com Igor Jesus. Hoje ele sofre, Igor Jesus sofre, o time do Botafogo sofre. E o outro erro que está acontecendo com o Botafogo, eles foram atrás do Tite. O Arthur Jorge, o modelo de jogo vencedor do Botafogo é similar ao do Flamengo. Então não tem como você pegar um modelo de jogo similar ao do Flamengo, que é um modelo ofensivo o tempo todo com a bola, o tempo todo atacando, e você pensar em Tite, você pensar, com todo respeito,
O Diniz, hoje, na minha opinião, o técnico mais preparado a assumir o Botafogo e ter resultados a curto prazo é o Renato Gaúcho. Também concordo. Nesse mesmo modelo que a gente vem tratando aqui, Sim, né, de trabalhar de uma forma diferente. Antes de a gente falar do Fluminense, eu gostaria de falar do Volta Redonda, né? Volta Redonda vem aí se destacando nesse campeonato carioca com 2 derrotas e 1 empate e 5 vitórias, sendo que as 2 derrotas foi para o Madureira na primeira rodada e depois para o Flamengo. E empata com o Vasco e ganha do Fluminense e do Botafogo. Então, o Volta Redonda não está de brincadeira nesse campeonato carioca, né? Veio realmente preparado, um pouco mais organizado para Mas uma poder... surpresa, né? Sim, Tanto que vai jogar a Série B. sim, sim. É um bom, ele É já veio uma uma evolução né? do clube Sim. como um todo, não é? No Campeonato Eles Carioca subiram. apareceu ali, né? Eles subiram da C para B e já investiram. No Campeonato Carioca, os últimos anos aí, o Volta Redonda vem disputando as finais aí, nas cabeças, e é um time que você vê que tem dos times chamados, né? A gente não gosta de usar esse termo, mas pequenos, do Rio de Janeiro, Menor, é um time que tem mais estrutura, né? É um dos que tem mais uma estrutura assim, mais consistente, é o Volta Redonda. Na Na realidade- realidade, tudo certinho. Na realidade, o melhor é o Boa Vista, né? Tem Nova Iguaçu também. Na verdade, os times deram uma evoluída, Deram uma né? evoluída, Quando a gente pensa, né, tem o Boa Vista, o Nova Iguaçu com o Andrezinho lá. Um grande abraço, Andrezinho. O próprio Tá lá há Maricá muito mesmo. tempo já fazendo um bom Maricá. trabalho. Maricá também, exatamente. Acho que ele aconteceu essa ano, mas evolução, né? já vem chegando. Mas, assim, em termos de estrutura, o Boa Vista engole o Volta Redonda. E o Volta Mas- Redonda vai jogar contra o Nova Iguaçu agora. É, né? Vamos mas a ver aí, diferença. vai ser um jogão. Sim, É. exatamente. Joga contra o Nova Iguaçu e Fla-Flu no Maracanã, então. E aí? Esculacho do Flamengo. Chocolate do Flamengo hoje? 3 a 0. Vamos aos resultados. Quanto você acha que vai ser esse jogo, nosso amigo? Fla-Flu hoje no Maracanã, perante o que nós falamos aqui da evolução dos clubes. Quanto? 3 a 0. 3-0. Vou ser o último hoje, vai. Pode gravar. Pode me cobrar. 4x1 aí, Flamengo. 4-1. Eu vou de 3-1 Flamengo. Não é uma bet não, mas você pode apostar aqui, ver quem é você. Em quem- Inclusive, se tiver alguma bet aí querendo nos patrocinar, está aberto aí a conversas também, né? 3-0, 3-1, 4-1? É porque eu acho que o Felipe Luiz, a única pedra aí que houve nesse tempo que o Felipe Luiz está, a única derrota dele foi pro Fluminense. Então, com certeza hoje Isso aí vai ter um gostinho de vitória. 4-1, falou 4-1? vai ser uma chinelada. 4-1. 4-1. 3 Não, eu vou botar 4x0. Não vai fazer 4-0? nenhum. Eu ia falar 4-0 e já tomou meu resultado, tá vendo? Ele é sempre a confusão com o meu resultado O aqui. Fluminense vai chegar ali no gol. Não, mas o Flamengo ele gosta de ressuscitar morto. Ele faz 2 anos que o Cano não faz gol. Não, Não, Gassa, Hoje vai furar, tá muito calor. Meus amigos tricolores, não fiquem chateados. Isso aqui não é nada pessoal Não. contra o Fluminense, muito pelo contrário, né? Mas é a atual situação, né? O Flamengo tá vindo para destruir. Hoje, Fla-Flu, apesar do Fluminense sempre falar, né? O Flamengo é o nosso freguês, o Fla-Flu a gente pode estar lá embaixo, mas hoje não vai dar pro tricolor, né? E é até bom ressaltar uma coisa, o Fluminense, a gente agora falando do time em si, falamos agora do Cano, né? E a gente estava O falando Cano aqui, que renovou com o Fluminense, né? Até final de 2026 aí. e a gente estava falando sobre a base. Tem um menino no Fluminense agora que está jogando muito, que é o Riquelme, e vai ser difícil do Mano, na minha opinião, barrar esse menino. Inclusive, se ele não jogar hoje, está sendo muito bem falado, e eu acho que é uma revelação aí do Fluminense. Agora vamos lá falar, como a gente está falando do Fluminense. O John Arias é um excelente jogador, a gente não pode... Legal, Falamos do Almada, tá fazendo falta pro Savarino. O Ganso tá fazendo uma enorme falta pro John Arias. Exatamente. Porque o Ganso não é rápido, mas ele é muito inteligente. E o Arias é habilidoso e rápido, mas pouco inteligente. Exatamente, mas é a situação do que o Vasco passa, né? Quando você tem um Felipe Coutinho e um Payet, eles não têm mais um físico para jogar, o Felipe Coutinho com muitas lesões, a gente já sabia sobre isso, mas a inteligência que eles têm de receber uma bola, de fazer um lançamento, de virar um jogo, de mudar a situação do jogo é uma coisa absurda. E era o que o Ganso vinha fazendo no Fluminense, né? Ele era essa peça do Fluminense. Só que daí quando você perde essa peça agora, como é que você faz? Sendo que você tem um John Arias ali, você tem um garoto novo que está vindo para poder também brilhar, mas e aí, e agora? E não tem essa peça. Não tem essa peça. essa Não peça. tem onde, Não exatamente. tem, Não tem essa peça, né? Realmente falta essa peça no Botafogo agora, como o Rogério falou, e no Fluminense é a mesma coisa. Um meio de campo ali, por isso que eu tô falando, vai ser difícil do Mano hoje, na minha opinião, marcar o time do Flamengo. Apesar que o Mano é um jogo engessado, né? É um jogo que
ele não muda, ele não tem uma variação tática. É Ele aquilo é ali. igual o Fernando Diniz, né? Ele é igual É o mantém aquele só aquilo ali. o treinador do Vasco sofre por O isso. Carilli? Ele sofre por isso. Se você pegar o último jogo que o Vasco perdeu pro Fluminense, ele morreu com a ideia dele, o Vasco engessado, que tanto é que o destaque pra mim naquela partida foi o Guga. Um lateral que era reserva, pô, quase não tava jogando. Não tava mais. Se E destacou no início, na verdade, Sim, depois deu uma caída absurda. e agora, acaba e se destacando no no último jogo jogo ele de foi, virada ainda. ele foi o principal jogador do Fluminense. E não dá nem pro Fluminense, assim, com essa deficiência no meio de campo, não dá nem pro Fluminense fazer aquela jogada que alguns clubes ultimamente têm feito, né? Depende do goleiro. Que às vezes, por exemplo, o Flamengo vai contra-atacar, perdeu a bola. Se o goleiro tiver uma habilidadezinha, ele já faz, né, aquele lançamento surpresa, sim, mas não é característica do Fábio. Mas o Fábio salvou também. E o Fábio que renovou também, falando com o Fluminense. E o Fábio salvou, né? Vai bater o recorde aí de Pô, 50 anos. Rogério Senna, agora o Fábio. Mas é um goleiraço, né? E o Fábio que tem salvado o Fluminense. Tem salvado o Fluminense. Não passou mais vergonha. Eu acho que o por causa do Fluminense Fábio. assumiu essa renovação com o Fábio por conta disso. Calma aí, ele tá salvando aqui numa situação que a gente vem. Enfim. Porque o Fábio com os pés ele é uma negação, mas embaixo das traves ele é um absurdo. Ainda tem um detalhe. Você tricolor, se não concordar, pode aí colocar o seu comentário, mas o Fábio foi fundamental pro Fluminense não descer. Porque teve jogos que o Sim. Fábio salvou literalmente o Não, Fluminense. só ele não, o Cauã Elias também, que foi vendido agora. Eu acho que é porque o Fluminense está precisando muito de dinheiro, porque o moleque é muito As bom de vendas do bola. Fluminense foram por conta de necessidade. Pode me cobrar no futuro. É o novo Pedro, é esse menino. Se for bem trabalhado, que eu creio que ele vai ser o novo Pedro. Continuando aqui no Campeonato Carioca, então teremos Boa Vista e Portuguesa. Vou torcer para a Portuguesa da nossa amiga Tamara aqui do Futebol Clube Tijucano, porque vai dar tudo certo e a Portuguesa vai ganhar esse jogo. E aí? Boa Vista ou Portuguesa? Portuguesa também? Vai de contra, de Boa Vista? Foi de Boa Vista, então. Teremos Maricá e Bangu. Eu vou de Maricá aqui com toda a força, né? Maricá, tem aí o Bangu. 5x0 Tô gostando do trabalho do Bangu que Reinaldo. perdoe, mas aqui o trabalho do Maricá vai ser pra cima. Botafogo e Madureira. Eu vou de 2x2. Botafogo vai querer mostrar que veio, mas o Madureira também vai. Mostrar que tá lá também. Tá lá também, que não vai ser bem assim. Eu vou de 2x2 Botafogo e Madureira. E aí? Se o Botafogo não jogar aquele jogo morno que jogou com Nova Iguaçu, eu acredito que o Botafogo possa sair com uma vitória magrinha aí, 1x0. Eu vou de 2x1. Eu vou de 2x2, jogo de bastante gol. 1x1. 1x1. Teremos Volta Redonda e Nova Iguaçu. Aqui eu acho que o jogo vai ser bacana. E aqui Vai. fica Mas difícil. eu acho que o Volta Redonda ganha. Volta Também Redonda, acho né? 2x0. 2x0? Eu vou de 2x1 então, porque eu acho que o Nova Iguaçu não vai deixar tão fácil assim. E teremos Sampaio Correia e Vasco. Sampaio Correia vai No ganhar. Lourivaldão, O às 20 horas. Vasco já tá com uma Jogo da dispensa aí, né? segunda-feira. Mais uma vez o Felipe Coutinho não vai jogar. Infelizmente. Não, já era esperado, né? O Felipe Eu acho que Coutinho. esse jogo aí. O grande Mas eu acho que o Vasco defeito- ganha sim. Eu acho que o Vasco vence. O grande defeito do Vasco o Vasco é um time ofensivo e contratou, na minha opinião, todo respeito ao Carille, não é a cara do Vasco. Mas eu acho que no meio dos técnicos que tínhamos disponível, de acordo com a situação financeira do Vasco, se não fosse o Renato Gaúcho, o melhor era o Carille, porque acho que trazer Diniz, trazer Tite, trazer esses outros que a gente tem por aí, infelizmente, pro momento do Vasco, não tem condições. E tinha que ser alguém que tivesse pelo menos algum nome. Porque se coloca alguém para começar, eu acho que não é o que o Vasco estava precisando. Até porque Eu esses acho caras que também têm um salário maior, né? Maior, então eu fui pelo, vamos dizer assim, o BBB, né? O bom, bonito e barato. Cara, o Jair o Ventura. cara, mas Jair, tudo bem, mas eu não sei. Mais Não sei técnico? se. Não, mais técnico, mas talvez não mais nome. Entendeu? Não, Pro sim. momento que o Vasco está precisando. Não. Mas talvez pro restante do ano, dependendo do que acontecer com o Vasco aí de SAF, de investimentos, pode ser que durante o ano a gente tenha uma necessidade de troca de técnico e aí sim eu acho que vale a pena investir no E eu acho assim, no Jair Ventura. claro que a gente tá... É uma divergência. E tudo mas, uma assim, suposição também, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, Isso. né? Contrata mais um, dois, o Carille acerta, a coisa muda, mas... Mas é porque o Carille, ele joga muito engessado, aquilo que a gente estava Sim, falando há sim. pouco. Ele joga engessado. Já o Jair Ventura, não. Não, Jair Ventura Ele tem mostrou um variações, trabalho cara. muito bom ano passado, a gente Sim, falou no muito Juventude. dele no Juventude. Então, eu acho que pelo que o Vasco precisa, o bom, bonito e barato, seria o Jair Ventura. Mas tem que ver se no papel legal, porque o Vasco tá com uma contenção de despesa aí, né?
Então, tipo assim, problema é se esse. pau a pau ali, se Questão o Carille ainda financeira. não tá mais barato do que o... Não é Não. se é bom ou se não é. Eu já A inventou, questão né? financeira que tá pesando. Então, mas o Jair Ventura Não, é mas mais acho barato, que é mais financeiramente barato. eu acho que É mais barato. acho que é próximo ali os dois, não É. deve ser nada muito diferente. 100 mil não. diferença. Eu acho que nem foi esse o problema. Eu acho que ele foi uma opção mesmo de É. escolha ali pelo Carille. Eu tô falando assim, pelo estilo de jogo do Vasco, eu acho que o que os times têm pecado é nisso. Como é que é o estilo como é que é o clube? Como é que é o estilo de jogo do clube? Como o clube se porta? Porque não adianta, igual o Flamengo ano passado, ano retrasado, na realidade, o ano passado você viu, trouxe o Tite, o que ele agregou? Não era a cara do Flamengo, um jogo engessado, um jogo feio. E o Carille é a mesma coisa, porque antes do jogo, se você fosse apostar entre Vasco e Fluminense, a maioria das pessoas era no Vasco. E não, a maioria. E acabou que o Fluminense surpreendeu jogando O Pedrinho mal. tá ligando pra ele, Pedrinho. Tá falando mal aí do Carille? Tá querendo me contratar pro lugar do Carille. Mas eu levo o Gilson. Eu vou de auxiliar do Gilson. Eu acho que o Vasco tem, além da grandeza do Vasco, que hoje em dia as pessoas não demonstram, joga, na minha opinião, com todo respeito ao Vasco, joga qualquer um e o Vasco não é qualquer um. Pela história que o Vasco tem, hoje em dia tem muito jogador que está dentro do Vasco que não merecia estar, porque Isso eu não concordo conhece o clube, não sabe da essência do clube. Eu acho que o Vasco teria que ser apresentado para muitos jogadores que vêm e as pessoas não têm o tamanho da grandeza do Vasco. O Felipe Coutinho é uma aposta, é um grande jogador, mas que não tem condições físicas hoje em dia de jogo. O Felipe Coutinho, ele é mais ausência no Vasco do que presença. E no jogo contra o Fluminense que ele se machucou, ele tinha feito gol, vinha jogando bem, foi trocado porque se machucou pelo Payet. O Payet não manteve o mesmo nível. E o Vasco tem meninos bons que estão sendo mal trabalhados, como o Ryan, mal trabalhados. E com isso, o Vasco tem ficado num fiasco. O problema no passado era zagueiro velho, era lateral velho, contratou, tem... Trocou, né? Trocou. Saíram os velhos. E agora? Pra quem tem um pouquinho mais de idade, tá parecendo que o Felipe Coutinho tá se repetindo a história do Pedrinho no Vasco, né? O Pedrinho que tinha muitas... um cracaço, mas tinha um... No final da carreira, muitas lesões, né? Muitas lesões. É o final da carreira dele. Não, no final. Mas o Pedrinho, que acabou com o Pedrinho, foi aquele inconsequente daquele lateral do Cruzeiro. Sim, mas o Coutinho eu acho que já veio pro Vasco para fazer um trabalho de fim de carreira, né? Para trazer o nome dele, que ele criou ali no Vasco, Sim. fez o nome, a carreira dele lá fora, por tudo que ele cresceu ali através da base do Vasco. Então acho que ele veio para retribuir, trouxe mais marketing, trouxe mais investimentos, trouxe outros jogadores. Então traz também uma nova SAF. Opa, calma aí, os caras estão com o Payet, os caras estão com o Felipe Coutinho. Então acho que ele veio para poder fazer realmente esse trabalho. E claro, quando ele puder um jogo ou outro se destacar, ele vai conseguir. Mas a gente sabe que fisicamente não tem mais Mas aí condições você de... falou que ele trouxe outros jogadores, perdão. Mas os outros jogadores que ele trouxe não agregaram nada. Não os outros dois que fecharam o pacote com ele. Não tô falando disso, tô falando através do nome Sim, dele, o nome dele que com pode certeza. Hoje em dia tem muita acontecer, gente querendo vir. vir pro Mas Vasco. os outros dois exatamente, que nesse sentido. vieram Não, com os que ele, vieram com ele. Tá no mesmo patamar dele. Porque já vieram com lesões, já vieram para se tratar, Final de Pra se carreira. aposentar. final de carreira, Tem uma exatamente. coisa também, cara, a nível Brasil... E fora que o Vasco já ainda tava com o Maicon, ainda tava com outros velhinhos que também pesaram quando vieram com o time mais dois. Porque uma coisa é se vem eles três e aí de vez em quando você coloca pra jogar. Outra coisa é você vem três onde você tem Maicon, tem outros que estão pesando, já não tem Se condição, fosse tudo né? igual o Verrete, né? Exatamente. Aí tava bom. Inclusive, Tá na ação, tá em movimento. inclusive, pra gente mudar de assunto rapidinho, pra gente poder finalizar sobre o Campeonato Carioca, artilharia do Campeonato Carioca, Verrete de novo? Hã? O Verrete é um ótimo jogador, cara. Verrete Mas eu acho que ele não vai ser... Cano tá ali com 4, ele tá com 5, e aí? Eu acho que vai depender do desenvolvimento do Fluminense, mas eu acho que ele vai chegar de novo aí. Porque o máximo é 10, né? Sim, que dá pra... Do 10 que- golzinhos. Por aí, né? Que é a média ali no Então, final acho do... que desses 10 golzinhos vai ser ele sim. Ele vai estar entre os Vai, primeiros, vai. é certo de novo, né? Mesmo o Vasco, mas olha, mas pra você ver como é que é o futebol, né? A gente falando de um Vasco sofrendo já no ano passado e esse ano, e a gente tem um cara que tá brigando pela artilharia, né? Você tá vê que, sempre fazendo a você vê parte que dele. se você tem pouco investimento ali, como o Rogério falou, numa base, num jogador novo, traz mais alguém de fora para completar realmente que vai funcionar o jogo, você pode mudar tudo no elenco, E é né? aquela coisa, cara, o Vasco a nível E não é nem pra Brasil... brigar por título, não. Tô falando pra dar uma alavancada mesmo. Porque por título a gente sabe que é diferente hoje, uma disputa é grande, né? Mas pra dar uma alavancada a gente tem um artilheiro. Ou seja, quem faça o gol tem o cara lá, né? E o Vasco a nível Brasil, cara, jogar no Vasco é uma pressão danada, cara. O Vasco também tem torcida.
O Vasco tem que ter pressão. A torcida Onde o Vasco vai jogar, a torcida tá lá enchendo. E a cobrança da torcida, a gente sempre fala, às vezes, sobre a pressão da torcida como um lado pejorativo da coisa, mas não é. A pressão também, às vezes, levanta o jogador. É o caso do Verratti, por exemplo. Pô, a torcida é apaixonada pelo Verratti. O cara tá apresentando um bom futebol já tem um bom tempo. A parte dele. Mesmo com o time limitado, também com o Verratti aí. Aonde você vê um bom jogador, mesmo com o time limitado, ele faz a diferença. Aí agora eu vou falar pra vocês. É dedicação em campo, né? Você vê que ele tá lá e ele não tem bola perdida, né? Ele vai pra... Olha como um técnico bom faz falta. O Coutinho não tem condições de jogar mais no meio campo. E o Payet também não. Então eles tinham que contratar um jogador que pudesse jogar ali no meio e colocar o Coutinho e o Payet. Tá aqui o Gilson, que é técnico, ele sabe o que eu tô falando. Onde você menos corre? É no ataque. Então ali o Coutinho gosta de jogar igual o Arrascaeta, igual o Bruno Henrique, ali pela esquerda, e o Payet é a mesma coisa. Com a qualidade que eles têm, mais perto da área, seria muito mais fácil. Longe da área, para eles poderem fazer... Mas aí você tem que ter um bom elenco para segurar as pontas de marcação, porque não há condições físicas. Mas hoje tem. Hoje tem o Jair voltando de lesão. Tem o Jair voltando. Hoje tem o ex-Flamengo. O ex-Flamengo. Não, o ex-Flamengo eu nem falo. O Hugo Moura, eu acho Hugo Moura. Eu acho ele fraco. Mas complementa bem ali a necessidade do Vasco. No momento. E o Tietê. O Tietê, sendo bem trabalhado como ele foi com o Diniz no Audax, ele faria esse papel de 10. Porque ele tem visão de jogo. Ele jogou assim no Palmeiras. Ele jogou assim no Atlético. Então, você já tem dentro do elenco um jogador para suprir essa necessidade. E treinar os dois jogadores para jogar em curto espaço e não se cansar muito. Porque uma coisa aí ele pode fazer igual o Flamengo faz. Sufoca lá na frente, já dificultou. A bola já chegou meio quebrada no meio, então fica mais fácil. Ali o Coutinho pode correr, ali o Payet pode correr. Agora, botar o Coutinho e o Payet para voltar, para marcar, jogar no meio campo, e não tem como. Não tem como. Não só pela 13 parte quilômetros física, não tem. Não só pela Não parte aguenta, física, né? né? Não aguenta. Mas Estourou, cara. Deu certo no Fluminense o Ganso. Dessa característica de armador ali mesmo, não conseguindo correr até com as lesões, dá certo. Mas o Coutinho não tá dando certo. Mas é porque o Coutinho tá jogando, é isso que eu tô falando. O Coutinho corre 13 km, o Payet corre 13 km. O Ganso, se você olhar o jogo do Ganso, ele não corre 13 km. O Ganso ele joga ali no meio. E outra, o Ganso ele é um jogador inteligente. Não dá pra eu ir, eu vou fazer a falta. Com certeza. Acabou, falta até. Ele faz a bola correr. Ele faz a bola correr. Isso aí. É experiência, né? Também. E jogador rápido, né? Pega a bola e já Agora, lançamento o rápido. jogador para correr 13 km pelo Coutinho, no atual elenco do Vasco, é o Tietê. Pra poder novo suprir, aí, Tietê, não, e pode suprir, né? Essa necessidade ali do meio também, né? É isso aí, meus amigos. E pra você, quem vai ser o artilheiro desse campeonato carioca? É do Fluminense, é do Flamengo, é do Vasco? Desculpa, Pedro. Ou vai ser ou vai ser do Botafogo, do Fogão, ou então do Volta Redonda, que tá aí na cabeça, hein? Vamos lá, hein? Volta Redonda, tá chegando aí. O Bruno Santos tem 2 gols, tem o Fabrício com 2 gols também, mas vamos lá, vamos ver quem vai ser e quem será o grande campeão. Eu vou de Flamengo, eu vou de Mengão nesse ano, mas eu vou de Mengão, Volta Redonda, Vasco e Botafogo ali entre os quatro ali. Eu vou deixar o Fluminense fora nesse ano aí. Acho que o Maricá segura uma vaga. Talvez o Maricá também segure? Vai tirar o Vascão de uma vaga? O Vasco ou vai tirar o Botafogo. Vamos brigar firme ali, né? Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Arena do Gol TV no Campeonato Carioca 2025. Um golaço pra vocês.